Guilherme abre o jogo sobre sua saída da Rede Globo, revelando os bastidores e a polêmica que cercou esse momento. Prepare-se para uma narrativa intrigante. Inscreva-se agora e descubra cada detalhe até o desfecho. Guilherme, vou tratar de um assunto que não sei se te incomoda, tal, mas é uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade, é a sua saída da TV Globo. Muita gente que fala que foi problema de relacionamento, problema com a Letícia, que estava apresentando o Globo Esporte na época. Você se incomoda de contar Nada, o que aconteceu? pode perguntar. O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Primeiro que a Letícia é uma pessoa que eu adoro, a Letícia. Nós tínhamos uma relação espetacular. Ela trabalhava em Uberaba, na afiliada da Globo, e eu convidei a Letícia para vir para Belo Horizonte e passei a apresentação do Globo Esporte que eu fazia naquela época para a Letícia. Eu estava extremamente sobrecarregado. Foi o momento em que a redação da Globo começou a crescer muito. E a gente abraçou muitas transmissões, Copa Sul Minas, era muita coisa. Então eu era apresentador do Globo Esporte, editor-chefe do Globo Esporte, eu coordenava todas as transmissões, eu era o único repórter de rede, que naquela época só o repórter de rede é que podia fazer matérias específicas, era repórter de transmissão, era tudo um só. Eu trabalhava... Você coordenava a transmissão e era repórter? Sim. Como? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Batia escanteio e cabeceava. Rodrigo, eu trabalhava com uns 2 ou 3 rádios na cintura. Eu usava aquelas calças que tem aqueles bolsos laterais. E aqueles rádios na época eram rádios grandes, né? E ficava assim, às vezes eu saía da transmissão, tirava o fone e começava a coordenar. Tinha o Luca, que ficava na emissora, que me ajudava demais. Super profissional. A equipe era muito boa, mas era muito pesado. Eu trabalhava de segunda a segunda, sendo que domingo à noite ainda tinha um programa pós-fantástico. Né? Eu saía da Globo de domingo para segunda a 1h da manhã e 7h da manhã eu estava de volta. Então aconteceu muita coisa, eu fiquei extremamente sobrecarregado. No dia, houve uma situação de um VT que veio de Uberaba, de uma jogadora de basquete que tinha morrido de meningite. Andréa Capucci, se eu não me engano. E nós resolvemos transformar aquela matéria numa nota coberta. O que é uma nota coberta para as pessoas entenderem em casa? A gente pega as imagens e, ao invés de colocar na voz do repórter, da forma que veio, o apresentador grava um outro áudio e a gente aproveita as imagens, ok? E veio lá como... o nome da menina veio como Renata Capucci. Quem é Renata Capucci? É uma profissional da Rede Globo. Tá? A matéria veio com o nome errado e nós gravamos com o nome errado. Antes do jornal ir ao ar, Uberaba me ligou chamando a atenção. Tá errado. Guilherme, tá errado. Eu falei, tá errado? Tá. Não é Renata, é Andréia. Eu fui lá e troquei o nome na lauda. Tá? Fui lá no computador, troquei tudo. E falei, o nome da menina tá errado. Virei para o editor de imagem e falei, tá errado o nome. Ah, tá, nós já corrigimos. Ok. A Letícia foi para o estúdio e, infelizmente, a versão que estava gravada era a versão da Renata Capucci. Quando a matéria foi ao ar, e ela já sabia que o nome era outro, que ela recebeu as laudas do jornal, quando ela leu a cabeça da matéria, na cabeça é o que antecede a chamada da reportagem, ok? Ela leu certinho, Andréa Capucci. Quando entrou o VT, estava lá Renata Capucci. E aí, ela de dentro do estúdio, ela abriu os braços e falou, você viu o que aconteceu? E aí eu entrei na comunicação e falei, vi, mas na lauda está certo. E ali houve uma discussão e a Letícia se emocionou. Né? Talvez eu tenha elevado um pouco o tom, não sei se eu elevei. Eu acho, sinceramente, que não, que foi uma discussão normal de uma coisa no ar. Né? Mas acabou o jornal, ela muito emocionada, ela se retirou do estúdio e foi conversar com a direção da empresa. A direção da empresa me chamou no dia seguinte, falou, olha, nós estamos fazendo aqui uma alteração e nós estamos te liberando. Eu falei, eu só acho que vocês estão cometendo uma grande injustiça, porque vocês, em momento algum, me chamaram para ouvir a minha versão. Tem 16 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei na TV Globo Minas, era o Fernando Sasso e uma máquina de datilografar. Hoje nós temos um departamento
todo estruturado, com equipe de transmissão, com equipe de telejornal. Temos um SEDOC, mas vocês não estão levando nada disso em consideração, depois de 16 anos. Mas a vida é feita de ciclos. E eu acho que é melhor mesmo, porque eu estou cansado demais, cara. Eu estou sentindo que eu cheguei no meu limite. O que eu faço aqui na Globo Minas, ninguém faz. E vocês nunca mais vão ter um profissional como o Guilherme que está saindo daqui. O que eu quero dizer? Não é que eu sou brilhante. Um cara que fazia transmissão, editor-chefe de jornal, chefe de reportagem, porque eu mexia com escala, editor-chefe de jornal, repórter de rede, vocês nunca mais vão ter um profissional com esse perfil. Multitarefas, né? E os dois que me sucederam, primeiro o Armando e agora a Camila, que estão lá, têm perfis completamente diferentes. Ficou alguma mágoa? Nenhuma, cara. Sabe por quê? É isso que eu ia te perguntar. Nenhuma. Porque todas as pessoas que um dia eu tive alguma coisa lá dentro, todas elas me procuraram. E no dia que a Letícia foi desligada da Globo, eu liguei para ela. Falei, Letícia, você não imagina o quanto eu estou chateado hoje. Porque fui eu que te trouxe de Uberaba. Eu que apostei em você. E eu acho que você é um talento enorme. E eu não estou feliz porque você está saindo. Ela falou, nossa, não imagina a minha alegria em estar recebendo a sua ligação. Porque eu esperava a ligação de todo mundo hoje, menos de você. Eu falei, cara, tenho nada contra você. E acho que a Globo está perdendo muito, está perdendo uma super apresentadora. Não sei qual foi o motivo que levou a Globo a desligar a Letícia. Nessa época eu já estava no Cruzeiro, né, já tinha voltado ao mercado de Belo Horizonte, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos depois que eu havia saído. E até hoje eu encontro com vários profissionais da Globo e eles falam, puta, que falta que você faz. Quanta coisa. Sinto um prazer enorme. O Rogério Correia já me citou em 3 ou 4 lugares distintos que eu vi ele participando e ele fala, um dos caras que eu conheço que mais entende de televisão é o Guilherme Mendes. Levei o Rogério para a Globo. Depois que ele veio da PSN lá dos Estados Unidos. Aí estava aqui com um programa, acho que na Band. Ele fez Alterosa antes, também não fez? Antes dele ir para a PSN. Alterosa foi antes, ele foi para a PSN, depois ele foi para a Band, estava fazendo um programa lá. E aí eu levei o Rogério. Quando o Rogério chegou lá, pós-jogo, Rodrigo, eu sentava com ele numa salinha, pegava a fita, falei, Rogério, vem cá, olha aqui, cara, olha só a narração. Aqui você está concorrendo com a bola, você está gritando, você está falando muito, desnecessário. Você não precisa ficar mostrando, falando e o que o telespectador está vendo em casa. Aqui você está exagerando na emoção, aqui você está faltando emoção. Eu fazia esse trabalho com ele quase toda segunda-feira após jogo. E eu te pergunto, cara, eu tenho certeza que ninguém nunca mais fez isso lá dentro. Então, assim, essas pessoas, o Léo que hoje está lá, e nós estávamos falando do Léo ali fora, que está em Goiás, e tantos outros, cara. Está lá o Rodrigo, que hoje é repórter de rede. Quando eu vejo essa turma, o Gustavo, encontrei com o Gustavo Chaves há pouco tempo, que saiu daqui, foi para Rio de Janeiro, fez um trabalho brilhante. O Aloysio, que está lá fora. O Aloysio virou chefe lá no Rio. Então, essa turma toda, cara, eu trabalhou comigo. Para a grande maioria aí, eu dei a primeira chance para eles na Globo, né? Então, quando eu olho para trás, eu falo, missão cumprida. Se você me perguntar hoje, você teria vontade de voltar a trabalhar na TV Globo? Não. Você teria vontade de voltar a trabalhar no Cruzeiro? Não. Por quê? Porque são momentos da vida da gente. São coisas que você faz, você fecha um ciclo, você conclui e fala, tem muita coisa lá na frente bacana que eu posso experimentar. Como hoje eu faço um trabalho com a comunicação empresarial que eu acho sensacional. Um mundo que eu jamais imaginei que existisse. Quando eu saí da TV Globo, o doutor Rodrigo Lasmar, que é um cara que eu tenho uma consideração enorme, me chamou para conversar no dia 7 de setembro de 2006. Me chamou lá no consultório dele, na clínica dele. Fiquei lá a tarde inteira conversando com o doutor Rodrigo. Ele falou, Guilherme, nós que estamos no meio do futebol, a gente acha que o futebol é a coisa mais importante que existe no mundo, né? Porque você sai na rua, as pessoas te reconhecem. Querem te perguntar a respeito do time, de ambiente, de concentração, e vai ficar achando que o futebol... E não é. Tem um mundo aqui fora de coisas sensacionais. Agora, você também tem que ir atrás. Nada vai ficar caindo para você a vida inteira. Às vezes cai, né? Mas é vez ou outra. Vez ou outra.